Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. O tema da nossa aula de hoje é o ciclo trigonométrico, né? Por que ciclo trigonométrico? Nessa altura, muitos de vocês estão vendo a parte de funções trigonométricas e é óbvio, né? É um conteúdo fácil, mas ele tem muitos detalhes e vocês acabam se perdendo muito, né? E diga-se de passagem, essas dúvidas que vocês apresentam não necessariamente são nas funções, porque os conceitos das funções trigonométricas, eles são basicamente o mesmo das funções afim, das funções quadráticas, das funções exponenciais, ou seja, um valor independente gerando um valor dependente, tecnicamente um valor e uma resposta. Para as funções trigonométricas, esse valor e resposta, quem que vai ser? Os valores vão ser ângulos, em sua maioria em radianos, tá? Isso é bem importante deixar claro para vocês. E gerando uma resposta numérica. E é aí que a cabeça de vocês travam. E para que a gente possa ajudar, né, para eu poder ajudar vocês, vamos dizer assim, eu trouxe aí o conceito de ciclo trigonométrico, que é onde é a maior dúvida de vocês. Vocês não entendem a parte do ciclo trigonométrico e tudo que vem depois acaba ficando muito difícil. Por quê? Os detalhes que você precisa estar justamente no ciclo trigonométrico. Como vocês não entendem, né? Quando a gente coloca isso num gráfico estático na lousa, eu trouxe a forma mais dinâmica possível de mostrar isso para vocês. Né? Então, se você acha que eu mereço, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, galera, tá aí o ciclo trigonométrico, né? Para vocês montado direitinho. Esse ciclo trigonométrico é um ciclo dinâmico. E quando a gente olha aqui para o ciclo trigonométrico, né? Ó, você vai olhar aqui. Tá vendo que eu coloquei esses pontinhos azuis aqui, ó? Esses pontinhos, eles são os ângulos, né? Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, né? Ele vai aparecer para vocês aí no meio do gráfico. Nessa parte, nós temos ângulo dos dois lados, né? Então, de um lado, a gente vai colocar esse ângulo de 0 a 180, né? O 0 a 360, e do outro lado é o que falta. Você já você vai entender o porquê. Né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a gente falar desse cara, né? Desse ciclo trigonométrico. Então, a gente tem aqui o nosso ciclo trigonométrico, né? Vamos girar ele aqui, colocar ele no lugar certo. Então, ó, a gente começa aqui pelo ângulo de 30 graus. Você vai olhar aqui, ó. Esse ângulo é 29,95. Sim, por estar fazendo a mão livre é muito difícil acertar exatamente os 30 graus, tá? Então a gente vai admitir que esse cara seja 30 graus e a gente está muito próximo, né, dos 30 graus, então a gente admite que ele é 30 graus. E aí nós temos, quando nós falamos da circunferência trigonométrica, a gente tem esse eixinho aqui, ó, que é o eixo deitado. A gente diz que é o eixo consono, ele está deitado. Aqui estão valores do cosseno, tá? Então, os valores que você vai olhar, ó, do cosseno é no eixo X, nesse eixo deitado. Aqui no eixo de pé, nós dizemos que é o eixo sem sono, né? Então, a gente diz que é o eixo seno. Os valores de seno nós vamos olhar nesse eixo aqui que está de pé, tudo bem? Então, aqui eu já deixei pré-estabelecido esses valores de seno, cosseno e tangente, e isso vai facilitar a nossa vida. Lembrando, tá, ó, essa reta vermelha representa o eixo cosseno, porque ela se movimenta lateralmente. Essa reta pontilhada azul representa o eixo seno, porque ela se movimenta verticalmente. Então, quando a gente olha, né, para esse ponto, eu peguei aqui o ponto 30 graus, né, que é esse pontinho aqui, ó. Lembrando, gente, o ponto, ele só está mostrando para a gente quais são as coordenadas que a gente quer, tá? É só isso que ele está fazendo, mostrando quais são essas coordenadas. Detalhe importante, esse ponto, ele só está representando, olha, o ponto seno de 30 é aqui. E aí a gente vai olhar qual é a imagem e domínio desse ponto, ou seja, o par ordenado, como eram nas funções lá atrás. Tudo bem? Então a gente tem o ponto aqui 30 graus e nós temos um par ordenado, ó, no eixo do cosseno, né? Cosseno de 30, ele vai estar aqui perto do 0,8, ele é mais ou menos 0,86, né? Se você lembra da tabela trigonométrica, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Cosseno de 30 graus, ele está aqui exatamente no meio, né? No seno. Então, aqui, a gente pode afirmar o seguinte, que, tecnicamente, né, o que nós temos aí, que
que seno de 30 graus é igual a 0,5. Deixando tudo em decimal, tá? A nossa tabelinha tá lá em raiz, em fração. Depois eu monto a tabelinha com vocês para vocês verem como ela funciona, tá? E aqui o nosso cosseno de 30, ele vai valer aproximadamente 0,86. Tudo bem? Lembrando, a gente está falando do ciclo trigonométrico, ó. Aqui eu tenho cosseno de 30, aqui eu tenho o valor de seno de 30. E aí você vai falar assim, ué, mas espera aí. Ali, como é que eu tenho certeza que é 0,86, né? Então, eu vou aproximar para vocês verem, né, que é mais ou menos isso que eu tô falando para vocês, ó. Quando eu aproximo, ó, o 0,5 aparecendo lá, bem em cima da linha pontilhada, não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Lembrando, uma informação importante que eu não falei no começo, tá? Essa circunferência, ela tem raio 1. Como assim ela tem raio 1? Do centro até o ponto máximo aqui, ó, ela tá exatamente em 1 unidade, tudo bem? Do centro até o máximo para cima, 1 unidade. Do centro até o mínimo possível, 1 unidade. Do centro até o mínimo aqui embaixo, 1 unidade também. Então, essa circunferência ela tem raio 1. Isso é importante deixar claro para vocês. Tá? Então, descobrimos os valores de seno e cosseno. E aí, olha só que engraçado. Esse cara é o primeiro quadrante, né? Lembrando, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Se eu pego esse quadrante, né? Se eu pego esse ponto, ó, e vou rotacionar esse cara, aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo que estão se movimentando? Ó, eixo vermelho se movimentando lateralmente, movimentando em valores de seno. Eixo azul, ó, se movimentando verticalmente, em valores. Eixo vermelho em valor de cosseno, perdão. Eixo azul, ó, valores de seno. Então a gente vai se movimentando, ó. Cheguei lá no máximo, ó. Cheguei no máximo no 1 aqui, né? No 90 graus, mais ou menos ali. E aí eu começo a passar. Lembrando que você vai olhar aí do seu lado direito da tela, o ângulo alfa, tá? Que é esse Azinho aí, que é o que a gente está medindo. E aí, olha o que vai acontecer. Acompanha lá o eixo do seno descendo novamente, ó. Eixo do seno vindo, descendo, descendo, descendo. Cheguei aqui embaixo, ó. Cheguei exatamente, ó. Descendo, descendo, descendo. Volta um pouquinho, né, que passou. Descendo aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai encostar, né, ó. Deixa eu pegar aqui no ponto que é melhor. Aqui, ó. Cheguei ali em 150 graus. E ele está exatamente no mesmo lugar do seno de 30, que era o começo que a gente tinha lá. O que significa isso, Pro? E aí, olha só o seno de... o cosseno, o que acontece? Ele passou só um pouquinho do 0,8, como era lá no começo. Né? Isso significa o seguinte, que esse ângulo que nós temos, os 150 graus, ele é um dos representantes do cosseno de 30, né? Ou seja, ele representa lá no segundo quadrante, onde ele está aí, ele representa o ângulo de 30. Por que, Pro, ele representa o ângulo de 30? Olha aqui, ó, a gente tem 150, né? Que é esse ângulo aqui. Esse ângulo é importante para nós. E aí, olha só quanto falta para ele chegar no 180 novamente. Lembrando que a gente olha sempre referente ao eixo X, tá? Olha só quanto falta para ele chegar. Falta 30 também, né? Lembrando que a gente está dividindo 30 aí. Falta 30 também. O que significa isso, Pro? Que 150 é uma das determinações de 30. E quando nós falamos dessas determinações, ele vai ter mesmo valor para seno e cosseno, só que vão ser valores opostos em dadas situações. Então aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, eu vou até fazer em azul aqui para diferenciar, tá? Eu posso dizer o seguinte, que o seno de 150, ele vai ser congruente. Para o que é congruente? Quase igual, né? Ele vai ser um representante do seno de 30, ó. E, obviamente, como nós já vimos ali, né? Ele vai apresentar exatamente o mesmo valor, que nesse caso, para nós, como estamos em decimal, 0,5. Tudo bem? Vamos ver o que aconteceu com o cosseno lá? Olha só o que aconteceu com o cosseno. O cosseno, necessariamente, ele está no lado negativo, mas ele está à mesma distância ali do 0,8, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o cosseno também, né,
vai ter essa regrinha aí, ele vai ser um dos representantes de 30, só que agora ele está do lado negro da força, vamos dizer assim, né? Ele está do outro lado, ou seja, ele está do lado negativo. Então a gente pode dizer o seguinte, que seno de 150, opa, seno não, né? A gente está falando do cosseno já. O cosseno de 150 graus, ele vai ser congruente ao oposto negativo, claro, porque ele está do lado negativo do gráfico, tá? Ao oposto do cosseno de 30. Tudo bem? Ele é uma das determinações de 30. Então, ele também tem valor 0,5. Tudo bem? Opa, 0,5 não, perdão. 0,86, né? O menos 0,86. Ok? Ótimo. Dá para a gente continuar fazendo isso? A gente consegue para os outros quadrantes, para o terceiro e para o quarto quadrante? Vamos lá. Então, quando a gente olha lá para o terceiro quadrante, eu venho aqui para baixo, né? Ó, esse cara é o terceiro quadrante. Cheguei aqui exatamente em 180 graus. Quando eu chego em 180 graus, eu estou no mínimo do cosseno. Olha só o que acontece, ó. A reta que representa o cosseno está no mínimo lá, certo? Então, aqui é importante, cosseno de 180 graus é igual a menos 1, tá? Depois eu vou colocar essas informações lá. A gente vai deixar para o final. Vamos lá para o terceiro quadrante, ó. Lembrando, estou falando do de 30, né, ó. Lembra? Tá do representante de 30? Então, ele vai estar aqui, ó. Mais ou menos aqui, passando um pouquinho do 0,86 aqui, ó. Lembrando que aqui em cima, ó, ele estava no de 30 aqui em cima, né? Era 150, ó. Ó onde está o cosseno aqui embaixo. Eu vou andar até o cosseno voltar para o lugar dele, ó. O cosseno foi para o mínimo e vai ele voltando aqui, ó. Voltando, voltando, voltando. Né? Voltando, voltando. Ó, ele chegando aqui no lugar dele que ele estava antes. Em 0,86. Ou seja, o nosso ângulo em questão... 210. Esse ângulo aqui, ó, o beta, você pode esquecer ele agora, tá? Ele só serve para os primeiros, para a primeira volta, para a primeira meia volta, na verdade, tá? O resto a gente pode esquecer porque ele vai passar dos valores que a gente quer. Então ele serve só para a primeira meia volta essa questão. Mas olha aqui, ó, o alfa continua servindo. Eu posso até aqui, né, esconder o rótulo dele se eu quiser, para não confundir vocês. Então o alfa aqui, ó, 210. O que que significa isso? Que para 210, o 210 é o segundo representante do 30 graus, né? Então, a gente pode dizer o seguinte lá. Se ele é o representante, ele vai ter exatamente o mesmo valor, lembrando, né, que ele pode ser oposto. Então, a gente vai ter o seguinte, vou fazer em vermelho aqui, ó. A gente tem seno de 210 congruente. Agora vem o detalhe, ó. Vamos voltar lá no ciclo trigonométrico. Aonde está o seno aqui embaixo? Né? Tá na parte negativa e na parte negativa também. Então, o nosso seno, ele é congruente a o oposto, ou a menos, né? Ou a menos seno de 30. Ele é um representante de 30, né? 30 não pôde ir, mandou 210 lá no quarto quadrante no lugar dele. Então, esse cara aqui, ele vai ser menos 0,5. Percebam que aqui, ó, é importante. Seno 0,5. Quando a gente fala do seno de 150, 0,5. E seno de 30 também, ó, 0,5. O que que mudou de todos esses caras? Só o sinal, né? E aí agora a gente vai falar do cosseno, ó. Cosseno de 210, congruente. Agora, o cosseno também está do lado negativo, ó, dá uma olhadinha lá. Tá vendo do lado negativo do gráfico? Então, cosseno menos cosseno de 30 graus. Tudo bem? Que vai ser menos 0,86 nesse caso. Tá? É importante deixar isso claro para vocês lá, essa parte negativa. E agora a gente vai lá para o quarto quadrante, né? Quarto quadrante, quando a gente olha para esse cara, vamos achar quem é o representante desse cara lá no quarto quadrante, ó. Vou rodar, ó, a movimentação dos eixos. Tá vendo? Ó, cheguei então agora no mínimo do seno aqui embaixo, ó. Valor mínimo do seno aqui embaixo, né? Que vai ser em menos 1. Lembrando que aqui embaixo a gente tem um ângulo de 270 graus, né? Ó, tá lá, 269,22, 270 graus. Vou andar mais um pouquinho. Olha lá a movimentação dos eixos, né? Ó,
Vou chegar até o eixo que representa o de 30 graus aqui, ó. Olha ele lá. Cheguei aqui. Lembrando que o cosseno de 30, 0,86, seno de 30 é meio. E aí, olha lá os nossos eixos, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar esse valor. Quem que é esse ângulo? 330 graus. Então, 330 é o representante do 30 lá no quarto quadrante. Então, não sei se vocês perceberam, mas os outros quadrantes que a gente tem, né, ó, lembrando que aqui a gente tem, né, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, tá? Que escrever a mão livre aqui é meio complicado. Deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem primeiro quadrante, segundo quadrante, quarto, terceiro quadrante, aqui, ó. E aqui eu tenho quarto quadrante, tudo bem? Aqui eu tenho o quarto quadrante. Então, ó, o representante do 30 lá no quarto quadrante é o 330, né? E aí eu vou olhar, ó, quando a gente olha, vamos voltar lá para nossa lousa. Quando a gente olha para esse cara, né? A gente vai ter, vamos pegar outra cor aqui. Deixa eu pegar, escolher uma outra cor aqui. Vou colocar em roxo. Lá no quarto quadrante, né? Eu vou ter seno de 330. Esse cara aqui é o representante do 30 lá, ó. Né? Esse cara é o representante do 30. Então, olha o que vai acontecer. Voltando, né? Representante do 30, o valor do seno está na parte de baixo do gráfico, na parte negativa. Então, ele vai ser menos seno de 30, que vai ser menos 0,5. Cosseno. O cosseno agora está na parte positiva lá, ó. Tá? Se ele está na parte positiva, olha lá, ó, ele aparecendo na parte positiva, a retinha vermelha lá, né? Passando na parte positiva. Então, vai ser congruente ao cosseno de 30 também, que vai ser 0,86. Tudo bem? Então, nesse cara aqui, nesse gráfico, a gente mostrou, né? Mostrei para vocês só as determinações de 30. Por quê? Todas as outras determinações funcionam exatamente igual. Exatamente igual, sem tirar nem pôr, tá? Ô, Pro, mas e se não for essa determinação de 30? O que eu faço? Como é que eu vou descobrir se não for a determinação de 30? Né? O que eu vou fazer aqui para descobrir os outros? Aí é fácil. A gente vai pegar e vai usar uma regra básica para isso. Pro, como assim regra básica? Como que a gente vai fazer? Então pensa o seguinte, nós temos aí o ciclo trigonométrico, né? E lá no ciclo trigonométrico, o que vai acontecer aí? A gente vai ter sempre a comparação, né, com o eixo x. Então olha só, vamos lá. Para vocês pegarem aí, ó. Então, o ângulo de 30 graus está aqui, primeiro passo, primeiro quadrante. Fui para o segundo quadrante, vou procurar o representante dele, né? Ó. Cheguei lá no representante do 30 aqui. Se você for parar para ver, vamos colocar o rótulo aqui, para você ver, ó. Olha quanto falta para chegar no x, 30 graus, né? Falta 30 graus. Então, aqui nesse ponto, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai comparar nesse caso? Eu tenho uma regrinha básica. Nesse caso, eu vou fazer o quê? 180 menos 30, né? Que é o quê? O ângulo lá do começo. Tecnicamente, vou mostrar para vocês como a gente faz isso na prática, né? Como que a gente vai reduzir todos para o primeiro quadrante. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas segura aí porque vai ser importante para você, tá? É importante você entender essa parte para entender as funções trigonométricas. Por isso que eu estou explicando com muita calma, tá? Então, cheguei aqui, como é que eu vou fazer, Pro? Eu vou dividir o ciclo trigonométrico aqui em 4 partes, à mão mesmo, só para vocês verificarem, tá? O que a gente vai fazer. Então, eu tenho lá o ciclo trigonométrico, é esse cara aqui. E aí, eu vou ter eixo seno, eixo cosseno. Tudo bem? O que vai acontecer? No primeiro quadrante,
eu não tenho que me preocupar, porque vão ser os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. No segundo quadrante que começa o meu problema. Aqui, para eu descobrir, eu tenho que reduzir meus ângulos ao primeiro. Lembra que todos a gente comparou com 30 lá, ó? De 150 comparamos com 30, de 210 comparamos com 30, 330 também. Então aqui no primeiro quadrante a gente não tem nada para fazer. No segundo quadrante, que está entre 90 graus e 180 graus, né? Pro, você falou que era em radianos. Como é que eu transformo isso? Se você não sabe, já coloca aí no comentário como eu transformo em radianos, que aí eu vou saber que eu preciso gravar uma aula falando só dessas transformações. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 180 menos o valor que eu não sei quem é, que é alfa, né? Tudo bem? E aí, esse cara vai me determinar quem é o meu, tecnicamente, quem é o meu representante lá no primeiro quadrante. Tudo bem? Pro, como assim, cara? Não entendi. Vamos lá fazer uma regra prática. Vamos supor que eu tenha aqui um ângulo que seja de 135 graus, né? Vamos colocar uma coisa diferente aí do que a gente tem. Então, tem lá um ângulo 135 graus, que vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? Esse cara é o nosso ângulo de 135 graus. Ele está aqui, ó. Ele tem uma abertura de 135 graus. Tudo bem? Pro, como é que eu sei quem é o representante dele no primeiro quadrante? Pego a minha formulazinha lá. 180 graus menos alfa. Esse alfa é o ângulo do primeiro quadrante, tá? Vamos chamar de primeiro Q. Vai ser igual essa abertura que eu tenho, né? De 135. E aqui ela virou uma equação do primeiro grau. Eu vou isolar o alfa, tá? Então vai ficar lá, ó, menos alfa igual a 135 menos 180 graus. Tudo bem? Menos alfa igual, resolvendo essa conta, vai dar menos 45 graus. Venho aqui, multiplico por menos 1, né? Ó, sou obrigado a multiplicar por menos 1 aqui dos dois lados. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 vezes menos vai dar A, positivo. Menos 45 vezes menos, 45 graus. Ou seja, o 180 graus, o 135 graus, olha, eu já me embananei tudo. O 135 graus, ele é representante do 45 graus ali, né? Ele é representante lá do 45 graus. Então, seria o seguinte, ó, seno de 135, ele vai ser congruente a seno de 45 graus, tá? Não vou colocar o sinal porque eu vou colocar a circunferência lá para mostrar como isso acontece. Então, raiz de 2 sobre 2. Vai dar aproximadamente 0,74, 73, alguma coisa ali em decimal, tá? Em decimal, tudo bem? E o cosseno desse cara, desse mesmo cara, né, ó, vai ser cosseno de 135 graus congruente a cosseno de 45. Por quê? Porque ele é o representante, que vai ser aproximadamente o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Vou colocar tudo em decimal, já que a gente já está trabalhando em decimal, então vai ficar aproximadamente 7 ali, tá? Vai ficar 0,73, mais ou menos. 0,73 também. Deixa eu colocar aqui, distante que eu tenho que pôr o sinal. 0,73, né? Vamos colocar agora a circunferência trigonométrica na jogada e ver se isso é real? Vamos lá, então. Circunferência trigonométrica postos, né, ó. Tenho aqui esse cara. Vamos lá, vamos rodar aqui. 45 graus eu estaria aqui, mais ou menos, né, ó. Tudo bem? É esse pontinho do meio nos dois. Eu vou lá para o segundo quadrante, ó. Movimentei, cheguei no máximo do seno, agora eu vou começar a descer, ó. Começo a descer aqui. Opa, cheguei no pontinho do 45 graus, estou chegando lá, ó. Olha o que vai acontecer. A gente tem uma abertura de 135 graus. E olha quanto falta para chegar no eixo X, também 45 graus. Por isso que ele é o representante do 45 graus no segundo quadrante. Tudo bem? Agora vamos para os sinais. Seno, ó, tá na parte positiva. Cosseno tá na parte negativa. Então aqui, voltando lá, né, para nossa lousa. Voltando aí para nossa lousa.
Ah, eu acho que eu não tinha colocado o ciclo trigonométrico para vocês. Vamos lá, vou fazer de novo, tá? Ó, 45 graus aqui, vou rodando ele, ó. Cheguei lá em quem vai representar o 45 graus, ó. O que falta? Ó, lembrando, 45 graus tá aqui, ó, no ponto do meio. Então, vou rodar, subiu, o seno vai começar a descer novamente até chegar no do meio, ó. Então, ele vai estar entre menos 0,6 e 7 o cosseno, e entre 0,6 e 7, entre 0,6 e 8 e 0,6, menos 0,6 e menos 0,8, seno e cosseno, tudo bem? Voltando então lá, né, para o que a gente tem. O que vai acontecer? O meu seno de 135 continua positivo. Agora o cosseno vai estar negativo aqui, negativo lá. Então esses são os determinantes. Vamos lá terminar como é que eu faço os outros, né? Então, segundo quadrante, 180 menos alfa igual ao ângulo em questão, vamos se dizer assim, né? O ângulo em questão aqui igual a 135, já que esse é o nosso exemplo. Se fosse outro ângulo, se fosse 210, se fosse 330, se fosse outro ângulo, né, 300, seria a mesma coisa, tá? E aí, venho aqui de novo. Cheguei aqui, eu quero saber o quanto esse ângulo passou, né? Vamos fazer aqui em azul. O quanto ele passou dos 180 graus. Então, ele está aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, né? Ó, ele vai ter essa abertura aqui agora, ó. Juntando todo mundo. Lembrando que ele partiu daqui, né? Do eixo X, vai dar essa volta enorme aí. Essa parte em azul, né, ó, do nosso gráfico aqui, vamos só contornar aqui para vocês verem que engloba 135, ela tem a medida, vamos colocar aqui 225, tá? 225. Eu não passei dos 180 graus? Se eu passei agora, vai ser 180 mais o valor de alfa igual 225, né? Que é o valor que foi me dado lá, o valor que eu quero saber, tudo bem? E se eu for calcular, nesse caso também vai dar 145, ó, alfa 225 menos 180. Então, o nosso alfa vai ser igual a 45 graus. Significa o quê? 225 é o representante do 45 graus, só que agora ele está lá no terceiro quadrante, né? Ele está entre 180 e 270, que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui, posso dizer o seguinte, ó. Seno de 225 vai ser congruente ao seno de 45 graus, né? Agora tem que tomar cuidado com os sinais, ó, porque o meu ponto está aqui. Ele está tanto no lado negativo do cosseno, quanto no lado negativo do seno, lá embaixo, né? Posso colocar para vocês na circunferência trigonométrica se vocês quiserem. Olha ele aqui embaixo, deixa eu movimentar lá, só um minutinho. Aí. Ó, vamos movimentar ela lá embaixo, ó. Movimentei e voltou, ó. Tá vendo? Parte negativa para os dois, tá? Então, aqui tanto o seno quanto o cosseno serão negativos. Então, aqui, ó, menos e menos 0,73, tá? Então, cosseno de 225 congruente a menos cosseno de 45 graus, então menos 0,73. Lembrando que 45 é o único ângulo, né? 45 e suas determinações, seus representantes, são os únicos que apresentam o mesmo número para seno e cosseno. Beleza, pessoas? E aí nós chegamos no último quadrante, né? No quarto quadrante, que eu vou fazer em vermelho para dar uma diferenciada aí, né? Em tudo que a gente fez. Lá no quarto quadrante, eu tô agora vendo o que falta para chegar em 360, né? Ó, que é uma volta completa. Então, nesse cara, quem que a gente vai usar? 360 menos alfa é igual ao ângulo que a gente vai descobrir lá, né? Que aqui vai ser para nós 315 graus. E aí, esse aqui eu quero que você tente fazer. Qual é o ângulo que o 315 graus está representando lá no primeiro quadrante? Faz aí e já posta lá nos comentários. Mais uma vez, eu te peço, se você gostou desse vídeo, se você acha que eu mereço, né? Se essa aula merece o seu like, se essa aula merece a sua inscrição,
Fique à vontade, não vai te doer nada, não vai te custar nada, é só clicar no botão e acompanhar aí as nossas próximas aulas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.